Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Vinícius Padilha Cara, autor do livro do mesmo nome do canal, que saiu pela editora Telha. Siga-nos em nossas redes sociais. E o tema do vídeo de hoje é um tema sério: resgate de espíritos sofredores no Santo Daime. A gente vai falar sobre um tema importante e que tem gente que não dá a verdadeira importância para isso dentro da doutrina do Santo Daime, inclusive. A gente tem aí 8 bilhões de seres humanos encarnados, aproximadamente, aqui no planeta Terra. Na contraparte espiritual do planeta, nós somos cerca de 15 bilhões de espíritos. Então, a maior parte da população terráquea, ela não está na densidade física, ela está na densidade espiritual. Sendo que mais da metade desses espíritos que estão desencarnados, eles aguardam ansiosamente uma chance de encarnar aqui. Porque a maioria deles sabe, inclusive, que se eles não passarem pelo processo de encarnação e depuração aqui no planeta Terra, eles vão ser levados para um planeta, muito mais atrasado, lá na Idade da Pedra. Então, a gente está chegando num momento do planeta que a gente não tem mais tempo. A gente nunca teve, na verdade, né? Mas agora está cada vez mais gritante essa coisa de não tem mais tempo para ficar no prazer e na festa. A encarnação é um trabalho, é uma escola, né? Você se inscreveu e desceu aqui na Terra, encarnou para poder aprender. E aí, nós que tomamos o Daime, né, que tomamos a Ayahuasca, que temos uma devoção à vida espiritual, que fizemos do Daime e da Ayahuasca a nossa jornada de evolução aqui, de aprendizado, a gente tem um compromisso para com os espíritos sofredores. A grande parte desses espíritos que está lá do outro lado, que está na 4D, elas estão em estágio de sofrimento. Nós temos uma gama imensa de espíritos dormindo, de espíritos agarrados nas suas situações terrenas de últimas vidas, né? Em vícios, em prazeres, em problemas terrenos, preocupados com a família, com o filho, com o pai, mãe, com o irmão, com o marido, que não conseguem se desprender daqui. E aí, gente, assim, o que se faz na Terra, se paga na Terra. É ilusão você achar que você vai morrer, que você vai desencarnar, e que as coisas daqui você vai resolver lá. Você não vai resolver lá. Você vai resolver aqui. É por isso que o ciclo de reencarnação ele é tão grande assim, porque sempre fica algo que você precisa voltar, que você precisa voltar, que você precisa voltar. Então, é totalmente diferente quando um encarnado, quando nós rezamos para um desencarnado, do que um desencarnado rezando para um desencarnado. A gente, por ter a benesse, por ter a bênção de estar aqui vestindo esse corpo de carne, a nossa oração para um desencarnado vai ser totalmente diferente de um desencarnado rezando por eles. Mesmo que esse desencarnado seja Jesus Cristo. Assim, quando a gente, de posse desse corpo físico, lança uma prece para um desencarnado, para um espírito suicida, para um homicida, para um sofredor, a gente está liberando ali ectoplasma, que é algo que só nós temos. A gente está auxiliando que os espíritos socorristas, que os mestres espirituais, possam ir lá verdadeiramente ajudar esses espíritos. Pegar nosso ectoplasma, nosso poder de oração, e realmente aliviar a dor e o sofrimento deles, despertar um pouquinho eles para poder recolher eles e levar eles para as colônias do plano espiritual. Então, não à toa, Chico Xavier, num de seus livros, falou: a oração de uma mãe arromba as portas do céu. A oração de uma mãe por um filho que está viciado, por um filho que está perdido, tem o poder de fazer com que eles lá em cima vão lá, e resgatem aquele filho. Não importa se o filho merece ou não, gente. O poder de oração de quem está encarnado é imenso. Por isso que a oração, a fé, ela foi tão cultivada e foi palavra na boca de mestres espirituais de todos eles que passaram pela Terra. Buda, Jesus Cristo, Krishna, todos eles ensinaram ao ser humano: você precisa cultivar sua fé, você precisa rezar, você precisa orar, você precisa cantar em louvor. Isso é necessário para o seu crescimento e para você ajudar quem está do seu lado, porque o crescimento é em rede, tá? Você não vai crescer sozinho, não, assim. Não adianta você se isolar no pico de uma montanha, não. Assim. O crescimento ele é social, a gente está ligado em rede aqui. E essa rede, ela desce
Ela vai lá, ela é como a raiz de uma planta, ela vai descendo para os mundos subterrâneos, assim, para o umbral, para as zonas umbralinas no interior da Terra. Então, a gente tem obrigação de rezar por quem está lá embaixo. Claro que para quem está encarnado também. E dentro do Daime, dentro do Santo Daime, existe a potência da própria bebida, né? Você tomando o Santo Daime, você já fica mediunicamente mais potente. Então, o ectoplasma vai ser liberado com muito mais força. Na Umbanda, às vezes, para liberar esse ectoplasma, aquela entidade vai precisar beber um golinho de cachaça, usar um charuto, vai precisar se pegar de algumas formas para aquele médium liberar com mais vazão. No Daime, a entidade não precisa de nada disso. O próprio Daime já vai fazer com que isso aconteça. Então, não à toa, a gente tem na figura do Padrinho Sebastião aquele que foi o iniciador desse processo de falar: vamos rezar pelos espíritos sofredores, vamos fazer um trabalho para eles. Com certeza ele recebeu isso e viu a necessidade desse tipo de trabalho. Assim. Então, esse vídeo aqui também é um pedido para que mais lugares façam esse tipo de trabalho. Não precisa ser um trabalho mediúnico, gente, porque para fazer um trabalho mediúnico desse porte, você tem que ter uma corrente bem firmada. Você tem que ter médios preparados para esse tipo de trabalho. Se você não tem, não faça. Faça uma oração. Devote os hinos daquele trabalho para esse público, para esse povo em específico, né? Para esses seres em específico, os sofredores. Há pouco tempo, eu fui levado, eu estava em processo de oração e meditação aqui em casa, e me desprenderam, meu mestre espiritual, sábio preto velho, me desprendeu, e eu fui levado a uma zona umbralina. Eu vou contar essa história, porque eu acho que ela faz muito parte desse processo de construção desse vídeo, né? Estou me sentindo a própria Lu Gamache aqui, contando uma história de quando ela viu os umbrais, assim, mas eu fui desprendido, e eu reparei já na minha descida, no meu processo de descida até esse plano, que além do meu mentor que me acompanhava, tinham alguns seres guardiões, os Exus, fazendo a guarda, né? E aí eu fui levado e eu senti que eu estava baixando em inclinação numa zona muito tenebrosa, assim, era um lugar escuro, assim. É claro que eu não acompanhei todo o processo, né? As viagens astrais, elas se fazem por meio do pensamento. Você pensa, você está lá. Então, eu lembro que eu cheguei num local que nitidamente era uma zona umbralina, né? E eu vi conchas, caramujos, assim, concha de caracol, de caramujo, só que grande, né? De tamanho de corpo humano, assim. Eu olhei aquilo, já senti um mal-estar, assim, imediato quando eu vi aquilo. E aí o mais assustador foi quando eu vi que dentro dessas conchas tinham espíritos desencarnados. O rosto ainda era humano, mas o corpo já era uma coisa meio gelatinosa. Era como se eles estivessem se transformando no próprio caramujo. Isso é descrito nos livros espíritas, né? Chico Xavier, através da mediunidade de André Luiz, começou o processo de descrever esse processo em que alguns espíritos desencarnados acabam tomando corpo animal, né? Isso varia muito de acordo com a faixa mental e a faixa emocional daquele espírito. Aonde você vibra em pensamento e sentimento é o que você vai ser no plano astral. Então, o Chico ele descrevia pessoas que no plano espiritual tinham um corpo em formato de cobra, de lagarto, né? E são processos muito difíceis para o espírito, porque esse espírito ele sabe, ele está consciente desse processo. Isso é de um sofrimento tamanho para eles, assim. Tem uma das... Eu acho até que é Nosso Lar, o primeiro livro de André Luiz com Chico Xavier, que é a obrigação de todo daimista ler, tá, gente? Assim, quem toma daime tem que ler Nosso Lar do Chico Xavier com André Luiz, assim. Precisa ler esse livro para você começar a entender e concatenar como é a vida no plano astral, assim. Ele descreve um desses espíritos transformado em lagarto de uma lágrima escorrendo dele. Assim. É doloroso, essa parte do livro, ela causa já uma dor na gente. Assim. E aí eu me vi diante dessa situação, eu nunca tinha visto a descrição de seres se transformando dentro de um caramujo, e meu mentor explicou, isso daí, esses seres, eles estão aí há milhares de anos. É uma tentativa deles são espíritos suicidas, eles já acabaram com a própria vida na Terra e eles queriam acabar com a própria existência espiritual. Só que isso é impossível, né?
Você não se extingue. O seu espírito ele não se extingue. Então, na verdade, se você quiser se matar no plano espiritual, você vai se transformar num nódulo, numa bola de energia, assim, mas você não vai se extinguir nunca, porque aquilo ali vai ter que voltar a ser... Você vai ter que fazer a escada novamente de evolução, assim. Então, é impossível você acabar com a sua existência, gente, assim. O que você vai fazer é passar por esses processos dolorosos de transformação do seu próprio perispírito, assim. E é uma escada que você vai ter que subir de volta, assim, então não tem jeito, assim. E aí me foi pedido, eu tinha sido levado até lá, para ver esses seres nesse estágio, nesse estado, e me foi pedido que a sessão que dirijo, dos trabalhos de iluminação que faço aqui na Terra de Obaloaê, fosse encaminhada para esses seres. Por quê? Porque nas sessões de Santo Daime, por ter o Santo Daime, os médiuns ficam mais potentes para que a vibração levantada daquele trabalho, através dos hinos, né, e encaminhada, dirigida por lá, tanto pelo dirigente da sessão, quanto pelos espíritos que trabalham nessa sessão, que aqueles espíritos fossem acordados, assim, que uma certa luz fosse lançada neles para que eles pudessem começar a serem retirados dali e finalmente começarem a ser tratados de alguma forma, né, nos prontos socorros espirituais que existem. Assim. Enfim, entendi o processo, voltei para o meu corpo, e naquela semana ia ser realizado um trabalho de iluminação na Terra de Obaloaê. Eu não quis falar nada com a corrente. E eu fui para o trabalho e fiz esse encaminhamento dirigido para essa zona umbralina. Assim. É claro que alguns médios caíram no chão, né? Assim, quando o seu trabalho faz uma ponte de conexão com um lugar específico que você está enviando luz, os médiuns da sua corrente vão sentir o peso desse lugar. Ah, esses espíritos vão ser levados para a sessão? Não tem nem como levar um espírito desse para uma sessão mediúnica. Mas a vibração deles vai. E basta a vibração, gente. Basta a vibração daquele ser, a corrente ela vai sentir. Então, num trabalho de Santo Daime, vai ter mais gente passando mal, vai ter mais médium caindo no chão, vai ter mais médium em estado de sofrimento, porque eles vão sentir a vibração desse local específico, né? Graças a Deus, esse lançar de luz lá auxiliou muitos daqueles espíritos que estavam ali. É claro que depois, dentro da sessão de Santo Daime, dentro da sessão espírita de Santo Daime, tem que ter uma mudança de vibratório e você tem que cantar hinos e pontos para dar uma levantada na energia nos médios e chamar os guias para limpar o corpo mediúnico da casa. Assim. Ah, Vinícius, um círculo xamânico ayahuasqueiro pode fazer esse trabalho? Não é recomendado. Para fazer um trabalho desse, você tem que ter. Primeiro, o dirigente tem que ter muita certeza do que está fazendo. Né? A pessoa tem que estar a par de regras e conceitos espirituais para poder estar fazendo uma inclinação do trabalho para isso. Segundo, você tem que ter um corpo mediúnico preparado para isso. Os médiuns eles têm que saber também, têm que entender o processo do trabalho. Terceiro, as suas guardas, a sua proteção espiritual tem que estar muito bem levantada. Você tem que saber quais são os espíritos que guardam a entrada da sua casa, que fazem a proteção espiritual junto com você. E, acima de tudo, você tem que ter autorização espiritual para realizar um trabalho desse. Você não vai bater no peito e falar, vou fazer. Não, você não vai fazer nada. Assim. A coisa é de cima para baixo. Você vai receber a outorga, está autorizado a fazer um trabalho desse. Assim. Então, nos círculos xamânicos, por ser uma dinâmica diferente, não dá para fazer um trabalho desse. Com as pessoas deitadas, não pode fazer um trabalho sentada no chão, tem que ter uma mesa, tem que ter um aparato mediúnico, de fato, sabe? Mesa, cadeira, é sessão espírita, assim. Então, os círculos ayahuasqueiros, de linha mais xamânica, não que seja impossível, mas é muito mais difícil. E não é recomendado, né? Até porque tem muito círculo que acende uma fogueira. Vai com um médium desse, pega uma energia braba ali e se joga dentro da fogueira. Então, não faça, gente. Então, tipo assim, deixa para fazer num ambiente fechado, com uma proteção espiritual levantada e com todo mundo a par que o trabalho é para esse fim. Né? É um trabalho de estrela da linha do Padre Sebastião, é um trabalho de iluminação, é um trabalho de realmente transporte desse tipo de ser. Agora, é necessário? Muito. Muito necessário. Eu até entendo que a linha do mestre Ireneu, lá do Alto Santo, não queira saber de mediunidade, porque o mestre não deixou isso, eles querem trabalhar só com o que o mestre deixou. Agora, gente, igreja do Padrinho Sebastião que não faz esse tipo de trabalho, aí eu já não entendo não, porque se foi bandeira levantada pelo Padrinho Sebastião, sabe? Então, e quem tá numa casa que não quer saber disso,
Assim, você individualmente pode oferecer preces para esse tipo de ser, porque existe uma necessidade disso. Gente, isso é a caridade espiritual. Você está dando luz para quem não tem como. E assim, a nossa oração, eu vou encerrar o vídeo da forma como eu comecei. A nossa oração, a oração do encarnado, tem um poder enorme sobre o desencarnado, sabe? Tem mensagens espíritas que falam que Nossa Senhora se utiliza dessas orações às almas, dessas orações aos espíritos sofredores, para conseguir com seu manto arrebanhar mais espíritos que estão acordar quem está dormindo, sabe? Levar mais espíritos para os hospitais espirituais. Lá do outro lado tem pronto-socorro espiritual, tem hospital espiritual, tem locais em que as pessoas são levadas para serem tratadas, para serem cuidadas, né? O hospital não é uma coisa só do nosso plano físico, não, assim. E tem muita doença espiritual. Tem muito problema na espiritualidade para ser resolvido, assim. Há uns 10 anos atrás, um xamã, um mestre xamã, recebeu uma mensagem psicografada falando assim: peça aos nossos irmãos para quando desencarnarem, virem aqui para as nossas fileiras para ajudar. Para que não sejam mais um para dar trabalho, porque a gente já tem muito trabalho aqui para fazer. A gente está precisando de gente que desencarne num estado de consciência muito bom para vir somar, para ajudar, sabe? Assim, se a gente no planeta Terra, na nossa superfície, vive estados de guerra, né? Volta e meia tem uma guerra surgindo, na espiritualidade, esses estados de guerra são, muito maiores. É muito mais guerra acontecendo. Claro que não é uma guerra de bomba, né? Mas é uma guerra de auxílio, assim. Então, porque hoje eu estou falando sobre os espíritos sofredores, da necessidade que a gente tem de rezar por eles, assim. Mais para frente, eu vou falar sobre espíritos que não querem ser ajudados e não querem que ajude os outros. Aí entrando numa categoria muito pior. Para quem sentiu dificuldade de entender alguma coisa ou para quem precisa rever alguma coisa nesse tema, eu vou indicar 3 vídeos meus, assim. O vídeo sobre obsessão no Santo Daime Ayahuasca, vai lá dar uma olhada. O vídeo sobre obsessão complexa no Santo Daime Ayahuasca, vai lá dar uma olhada. E o vídeo sobre fiscalização no Santo Daime, que ensina como tratar com esses seres quando eles incorporam. Para finalizar, espírito sofredor também é levado à incorporação, tá? Em alguns casos, quando o espírito já está num estado um pouco melhor, um pouco, tá, gente? Ele é levado às sessões espíritas. E aí é uma mediunidade de incorporação que não vai se pegar nos chakras, não é bonito de se ver, não é um guia espiritual que vai lá e mandar, é um espírito sofredor. Geralmente os guias espirituais, quando trazem esses espíritos, eles só chegam perto do corpo perispiritual, vai chegar perto do médium só. Esses espíritos, eles não têm condição de fazer um acoplamento, assim. Então, aquele médium, ao sentir aquela vibração, vai cair no chão, vai gritar, vai ranger dentes, vai chorar, vai se desesperar, porque é o estágio emocional mental daquele espírito, assim. Então, não é uma incorporação bonita. A fiscalização tem que saber agir nesse caso, sabe? Vai ver meu vídeo de fiscalização para entender isso, assim. E por hoje é só. Eu sei que é um papo um pouco pesado, mas extremamente necessário, tá, gente? Botem aí nas suas orações as zonas umbralinas e os espíritos sofredores, mande luz para esses lugares, peça ao nosso Mestre Jesus Cristo, que é só amor para com esses seres, para que vá lá com suas falanges socorristas auxiliar nesses seres. Peça à Virgem Maria, nossa grande mãe, Nossa Senhora, em suas múltiplas vertentes. Para quem não se liga muito na coisa católica, pode pedir a grande deusa, a rainha da floresta, para que vá lá auxiliar esses seres com amor, né? Misericórdia é amor, piedade é amor. E vamos juntos, porque isso faz parte da nossa missão. Amém.